Queridos irmãos, queridas irmãs que participam presencialmente aqui na Seja ou nos acompanham pela internet, que Jesus nos envolva em sua paz. Sonhei que sonhava, tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados douravam-se sob os raios de permanente luz, e os homens, em bandos gárrulos, exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento com que as criaturas melhor se entendiam e contemplavam. Recordei-me da guerra e do ódio, das pestes e dos suplícios, mas ninguém pôde me responder quando interroguei os felizes habitantes desse paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta de que as claridades que fulguravam em todo lugar, nasciam em toda parte, se extinguisse em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do rei da juventude e da paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem fim. Amado rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, porém, hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me em canção de esperança: ama e aguarda, amanhã já não sonharás, porque o teu sonho já será. Esse é um belo poema do maior poeta da Índia, Rabindranath Tagore, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Realidade Distante. Só mesmo poeta para traduzir algo que para nós é uma percepção um tanto fugidia, a própria esperança. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na tentativa de balançá-los, de fazer com que eles voltem ao equilíbrio, aquela comunidade de Corinto, tão inclinada à depravação, tão, de algum modo, ambientada com os prazeres dados pela civilização romana, e que, na presença de Paulo, aderia à proposta da fé cristã, mas na sua ausência, muitos descambavam para os velhos comportamentos, a antiga conduta. E Paulo alimentava aquela comunidade com cartas. E na sua primeira carta, ele escreve aquele texto excelente, que é exatamente chamado Hino à Caridade ou Hino ao Amor, no capítulo 13, Coríntios. E ali ele encerra o seu texto dizendo as chamadas 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Embora ele diga que a caridade ou o amor é o mais excelente deles, coloca aí como 3 virtudes fundamentais na relação que todos nós temos com Deus. Ou seja, qualquer pessoa que está bem na sua relação com Deus, ela está robusta no amor, na esperança e na fé. Existem as chamadas virtudes humanas, outras virtudes humanas, mas as chamadas 3 teologais diz respeito exatamente à nossa relação com Deus. De modo que, quando nós caímos na desesperança, nós passamos a ter uma dificuldade de comunicação com o nosso Deus interno e com o Deus Criador. Essa é a grande lição, porque a esperança é exatamente algo que nos antecipa uma superação de uma dificuldade que parece ameaçadora, perturbadora no presente. A pessoa que se desesperança, ela exatamente se deixa vencer pelos desafios imediatos e não consegue divisar nenhuma outra possibilidade além da dor que enfrenta. Allan Kardec, de forma magistral, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, vai nos trazer aquela página primorosa, o suicídio e a loucura. Nesses dias em que pela internet o chamado programa Baleia Azul tem alcançado os jovens incautos e depressivos, então ali Allan Kardec vai dizer que uma das bases do suicídio é exatamente o descontentamento. É a dificuldade do indivíduo conceber uma saída para a sua dificuldade.
e ele se entrega a uma postura de desesperança, de descontentamento, e daí é um passo para o suicídio, que muitas vezes, se não quase todas as vezes, tem um patrocínio obsessivo, uma entidade perversa está ali maquinando o desencarne coletivo da pessoa. Quando a pessoa começa a ouvir aquele sopro, que a saída é o suicídio, porque ela não consegue ter esperança, não consegue ver um palmo além do imediato. Ela é imediatista, ela está ali desesperançada, ela está completamente descontente. Por isso, Allan Kardec vai lembrar que a calma e a resignação são os melhores preservativos, os melhores elementos para nos poupar desses dois flagelos que estão aí presentes no nosso dia, que é o suicídio e a loucura, um grande desafio para os profissionais de saúde mental. A depressão hoje, avançando mundo afora, exatamente ali levando, empurrando muitos para o suicídio ou para a loucura. E se fizermos uma investigação, uma anamnese com aqueles que estão maquinando, aceitando a tese do suicídio, ou já caminham a passos largos para a loucura, perceberemos exatamente a falta de esperança. Isso nos faz lembrar um dos maiores teóricos de saúde mental do século XX, que foi Viktor Frankl. Viktor Frankl, aquele que passou uma das experiências mais difíceis na escala humana de suporte à dor. Porque, morando na Áustria, psiquiatra renomado que já era, ele foi levado pelas forças nazistas a um campo de concentração. Mas mais do que isso, para quebrar o seu moral, ele soube no campo de concentração que a sua mãe, o seu pai, o seu irmão e a sua esposa tinham sido mortos pelas forças de Hitler. Da sua família, só restava ele e sua irmã. Então aquele homem, diante dos seus companheiros judeus, era alguém num ambiente em que se respirava a desesperança, o desespero, a loucura, a perturbação, o pessimismo generalizado. As pessoas muitas vezes se lançavam contra a proteção eletrificada na tentativa de se matar. Ou faziam um gesto brusco para que os capos ou os soldados nazistas fuzilassem ali o prisioneiro. Ele tinha um número e tinha diante de si um verdadeiro exército de pessoas depressivas, desesperançosas, mas ele criou para si um desafio. Ele disse: eu preciso ter esperança de que esta experiência infeliz há de ter um encerramento, há de ter uma conclusão. E isso lhe moveu, e isso lhe deu forças para que de fato tivéssemos essa sua grande contribuição baseada numa vivência que foi os seus dias de campo de concentração. Para se ter uma ideia, esse livro, Em Busca de Sentido, foi um livro que ele, assim que aconteceu a libertação dos judeus por força da presença das forças aliadas e a derrota dos nazistas, este homem escreveu o livro em 9 dias, em apenas 9 dias. E ele tinha um projeto, ele publicou esse livro na sua primeira edição em língua alemã, anonimamente. Foram seus amigos que disseram: não, você precisa assinar esse texto. Esse texto é um grande apelo às pessoas que precisam resgatar essa alavanca poderosa que é a esperança. Porque muitos vivem hoje uma experiência assemelhada àquela que você sofreu no campo de concentração. E graças a esse conselho, nós temos essa obra maravilhosa que é exatamente Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, em que ele, na primeira parte, relata as suas agruras, seus sofrimentos no campo de concentração, e na segunda parte ele constrói a sua filosofia que dá base à logoterapia. É exatamente um texto para os que estão sofrendo, mas que não desejam se desesperar. Desejam encontrar uma alternativa, uma saída, um caminho, enfim, um horizonte, uma luz para além do túnel. Nós vamos encontrar, nessa mesma linha, embora no campo ficcional, um belo filme de 1999, Um Sinal de Esperança, estrelado pelo grande ator Robin Williams. E lá nós temos um enredo muito simples, mas que empolgou a muita gente à época. Um homem que tinha uma simples cafeteria na Polônia. Essa Polônia, em Varsóvia, ela é invadida pelas forças nazistas e as pessoas ficam naquele gueto, naquele lugar reservado, exclusivo para os judeus.
Então, o que acontece? Na sequência, esse homem, o personagem Jacob, ele tem uma ideia. Ele sabe que havia uma possibilidade remota das forças soviéticas, das forças russas, em nome dos aliados, avançarem, chegarem à Polônia e libertar a Polônia das forças de Hitler. Isso, com certeza, essa ideia de que eles seriam libertos, poderia animar as pessoas no gueto. Então ele tem uma concepção. Por que não inventar uma história de que eu tenho um rádio escondido e que por este rádio eu consigo captar uma certa emissora das forças aliadas que já estão anunciando a proximidade, que chegarão logo logo e vão libertar todos do gueto lá na Polônia. Então ele começa a espalhar ali junto aos judeus, de que ele escuta no rádio diariamente essa notícia: olha, as forças russas estão mais próximas. E aquilo dá motivação. As pessoas estavam completamente perturbadas já, totalmente depressivas, derrotadas, pessimistas, mas com aquela história de que as forças russas estavam se aproximando, havia uma esperança. Ora, eles estão chegando, é questão de dias, então vamos ficar animados, porque nós seremos libertados. Até que isso incomoda, é uma ficção, ele inventa essa história. Mas as pessoas não estavam tão necessitadas de esperança que acreditaram naquela história. E então, o que acontece? Na sequência, os próprios comandantes que controlavam o gueto passam a ficar incomodados. Tem um judeu aí que tem um rádio que está espalhando uma ideia de que as forças aliadas estão chegando para libertá-los. E começa um processo de caça a esse homem, uma mentira que se torna perigosa. E nós sabemos pelo filme, Um Sinal de Esperança, que Jacob termina sendo assassinado, fuzilado. Mas ele é fuzilado feliz, porque o tempo que ele passou encarnado, ele conseguiu espalhar aquele vírus do bem, digamos assim. Aquela ideia de que as forças aliadas estavam chegando. E, de fato, pouco depois, as forças chegam. Se assemelha um pouco a quem assistiu A Vida é Bela, com Roberto Benigni, aquela brincadeira que ele faz com o filho, mostrando que a Segunda Guerra Mundial era uma brincadeira, era um jogo, e que o menino estava ganhando uns pontos para ganhar um tanque. Mais ou menos isso, né? Quem assistiu A Vida é Bela tem uma ideia de que muitas vezes uma bela mentira, no bom sentido, porque a mentira não beneficia o mentiroso, muito pelo contrário. O cafeteiro Jacob paga com a própria vida essa mentira que ele inventou. Mas essa mentira, ela teve um valor terapêutico, porque trouxe esperança para muitas pessoas. Então é um coração que sabe esperar. E aí nós percebemos o quanto essa semente de esperanças, ela vai medrando, vai se espalhando na comunidade e vai criando aquele clima favorável à resistência, um pouco mais. E é nessa perspectiva que nós encontramos um gigante do próprio cristianismo, como citamos agora há pouco, o próprio apóstolo Paulo. Paulo, ele, depois daquela existência gloriosa na condição de Saulo, uma figura proeminente no Sinédrio, uma vez ele aderindo às hostes cristãs, ele passa a ter consigo um grande problema, porque ele não desencarna e reencarna sem memória. Ele agora é um novo homem, mas enfrenta os mesmos companheiros, os familiares da mesma existência. Ele dá uma guinada, ele faz uma verdadeira conversão espiritual naquela mesma existência. Então ele precisa saber administrar aquelas memórias, aquelas relações da sua fase anterior, na condição de Saulo. E este homem avança em busca do Monte Taurus, ali nas redondezas da própria cidade de Tarso, onde ele nasceu. E depois de muitos desenganos, sendo expulso de casa pelo próprio pai de forma humilhante, ter sido chamado de louco por um colega de Sinédrio, de judaísmo, ele vai a um monte e ali ele tem uma experiência de êxtase espiritual, uma experiência de desdobramento. Ele sai do corpo, e como ele escreve uma das suas epístolas, ele fala das esferas espirituais, do sétimo céu. E nesse arrebatamento ele tem a possibilidade de estar diante de dois irmãos que são determinantes para a sua biografia: Estevão, ou Gesiel,
e a sua noiva, a irmã de Estevão, que é exatamente Abigail, a doce Abigail. Então ali ele tem essas duas únicas companhias. Ele está na iminência de sucumbir. Ele se compromete a servir o Cristo. Que farei? Como ele pergunta. Ele tem o amparo ainda em Damasco de Ananias. Mas quando ele está em Tauro e ali naquele monte, ele está completamente a sós, vivendo o medo de fracassar, o medo de sucumbir. E diante de tanto descontentamento, e diante de tanta incompreensão, ele acha que não tem fôlego para dar conta da sua tarefa. Então, esses irmãos aparecem, e aí nós percebemos que não é Estevão que toma a frente e vai falar com Paulo. É a voz do coração, é a sua noiva, Abigail, que vai convencê-lo, que vai soerguê-lo, para que ele possa retomar na plenitude a sua missão, que só se inicia. Ali Abigail fala com doçura, essa mesma Abigail que ele visita muito adoecida, e ela o nutre de esperança. Ela fala, ela percebendo que naquela existência não seria mais possível o matrimônio sonhado, os filhos que ela desejava ao seu lado, ela começa a consolar, ela doente, começa a consolar o próprio noivo, de que eles teriam a possibilidade de prolongar aquela relação fundamentada no amor, na vida do além. Então Abigail agora volta, e ela apresenta para Paulo 4 fundamentos, 4 pilares, para que ele dê conta dessa segunda parte da sua existência. Ela primeiro disse a ele que é preciso amar. Paulo ama. E ele começa a apresentar um conjunto de queixas, falando da dificuldade de amar, e ela apresenta um outro princípio, trabalha. Mas ele começa a recuperar na memória os momentos de profunda incompreensão, em que ele era enxotado, ridicularizado mesmo, pelas almas mais queridas. A repulsa na família, a repulsa no círculo de amizades, tem um efeito devastador, porque nós sabemos que quando a criatura sofre a rejeição, isso pode abalar os seus fundamentos psicológicos. Então Paulo está ali apresentando uma queixa bastante robusta para a sua noiva desencarnada. E ela vai dizer, espera. E Paulo faz um exercício e começa a lembrar que nos momentos mais difíceis da sua existência, daquela existência, na expressão do poeta que os irmãos de Minas Gerais gravaram lá, a música sobre Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, a esperança é sua companheira, a esperança é companheira. Ele lembrou que nos momentos em que ele podia sucumbir, a esperança lhe moveu às últimas reservas e ele conseguiu manter-se de pé. Então vem essa expressão. Daí porque no texto, na obra Paulo e Estevão, no romance de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Paulo vai dizer, ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira de seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo, confiaria na sua misericórdia, não desdenharia as oportunidades de serviço redentor. Interessante isso, porque essa é a característica das pessoas que nutrem a esperança. Elas não se deixam confundir com a situação imediata presente. Elas conseguem abrir uma janela, uma porta e vislumbrar algo mais, transcender aquela situação. Enquanto uma pessoa fica engolfada nas suas próprias energias, naquele apelo imediato, nas imagens mentais, nos pensamentos, nas emoções, o esperançoso, ele consegue abrir uma fresta, e dessa fresta vem uma luz mínima, a partir da qual ele encontra a saída, a alternativa, e vai se nutrir desta luz. Essa é a experiência de Paulo, esse é um coração que soube esperar. Então, nós vamos encontrar na literatura mediúnica muitos outros exemplos que oferecem uma prova inconteste, de fato, de que há uma beleza nos corações que sabem esperar. Os gregos colocam a beleza como kalés, kalós, e vão dizer que a beleza se confunde com o que é bom. Para ele, para os gregos, o que é bom é belo e o que é belo é bom.
Por isso a beleza dos corações que sabem esperar. Há algo diferente, há um garbo, digamos assim, no sentido moral, né? Há uma elegância em saber esperar. Uma pessoa desesperançada é uma pessoa afetada, é uma pessoa fora do seu prumo, ela está desajuizada. E uma pessoa esperançosa, parece que ela desfila elegantemente na passarela da existência. Há um equilíbrio, há uma leveza, há uma perfeição, como que se deixa levar por uma linha de luz que vai sempre no sentido ascendente, para o alto e para a frente. E nós temos, relendo com Elizabeth o livro Entre a Terra e o Céu, recentemente, nós destacamos um episódio interessante em que ali tem a figura de Irmã Clara. Irmã Clara é uma personagem, é uma senhora com a alta responsabilidade de fazer a aproximação entre as mães cujos filhos desencarnaram. Mães que ficaram desoladas na terra. É uma orfandade ao contrário. A mãe tem aquela sensação que ela é órfã, embora o órfão esteja no além. O espírito, a criança, o menino, a menina está no ambiente espiritual, muitas vezes choroso, chamando pela mãe, com uma dificuldade muito grande de administrar sua saudade, é natural. E a mãe, por sua vez, também ali arrasada, né? E à beira de um desequilíbrio. Foram exatamente mães como essas que procuraram Chico Xavier e receberam em Pedro Leopoldo, em Uberaba, aquelas cartas e voltaram de lá completamente esperançosas. Ninguém saía do grupo espírita da prece, ou da comunhão espírita cristã, ou do Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, desesperançado, absolutamente. Depois de uma noite na instituição, depois que o lápis célere de Chico Xavier corria e vinha as notícias rápidas ou longas dos seus filhos, aquelas mulheres que pareciam mortos-vivos, elas saíam com brilho no olhar, elas saíam com um projeto de vida, embora com a saudade profunda no coração, porque a esperança passava a movê-las. Eram os próprios filhos que as sacudia, que as chamava: mamãe, vamos seguir, cuide dos outros irmãos, dos meus irmãos, dos seus filhos, ou do companheiro. Às vezes a pessoa fica tão focada na perda que esquece aquelas outras missões que estão no seu entorno. E essa era a conclamação dos filhos desencarnados. Então, Irmã Clara, no mundo espiritual, tinha essa alta responsabilidade de conduzir com muita sensibilidade um encontro no momento certo das mães cujos filhos tinham se separado momentaneamente pela morte. Porque fica aquela angústia, fica muitas vezes aquele luto aberto, aquela experiência difícil, fica da parte da mãe quase um desespero. E o meu filho, mesmo a mãe sendo espírita, mesmo a mãe conhecendo o princípio da imortalidade da alma que nos sustenta, a ausência física do filho, ver aquele quarto vazio, sem aquela presença álacre e alegre, é uma experiência psicológica de difícil classificação. Então a mãe fica naquela angústia. Eu sei que meu filho sobreviveu à morte, mas eu quero notícias dele. Mais do que isso, eu quero abraçá-lo, eu quero encontrá-lo. Então, da parte da mãe, fica essa pressão muito grande. E da parte da criança, uma pressão ainda maior, porque normalmente as crianças ficam chorosas. Então, Irmã Clara é esta mulher que promove o encontro de mãe e filhos. É preciso uma habilidade extrema, é preciso um equilíbrio emocional perfeito para que esse encontro se dê no momento certo, na situação adequada, de modo que as partes, ambas, fiquem boas, fiquem em paz. Porque quando o encontro não se dá na hora certa, normalmente há uma perturbação, via de regra, para o desencarnado. As pessoas, quando têm um parente desencarnado, ficam naquela pressão. Eu quero comunicação do meu pai agora, da minha mãe, do meu tio, meu filho, etc. Naquela pressão, nós compreendemos, é perfeito. E alguns até se precipitam, porque médios, digamos assim, que não são tão habilitados, terminam provocando psicografias duvidosas.
Então, irmã Clara, ela está ali, naquele estabelecimento, no Lar da Bênção, para exatamente promover esses encontros. E é um momento em que uma dessas mães, depois de muito chorar, ela finalmente é apresentada ao filho. E eu leio então esse trecho de Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, psicografado também por Chico Xavier. Quando a mãe vê o seu filho, quando vê Júlio, o menino desencarnado, ela exclama: meu filho, meu filho. E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem, Clara, abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: rejubila-te, irmã querida, grande é a tua felicidade, podes ajudar, e isso representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos, e basta uma prece de amor puro, com testemunho da tua compreensão e da tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. E aqui vem uma sentença que o leitor se emociona necessariamente, além do primeiro impacto, que é o encontro da mãe com o filho. Quando irmã Clara diz: há 22 séculos espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. E André Luiz ainda anota: a voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegaram a surgir, é claro, por força da disciplina. Há 22 séculos. Não é uma micro-esperança, é um tera de esperança, digamos assim. É uma coisa gigantesca. Ela ali empenhada em aliviar a dor da outra, mas trazia consigo esse espinho no coração. Há 22 séculos ela aguardava a redenção espiritual dos seus afetos. Nós temos uma história assemelhada, já contei aqui na tribuna da Seja outra vez, que está na obra Cartas e Crônicas do Espírito Humberto de Campos, que assina como Irmão X, também psicografia primorosa de Chico Xavier. E lá no capítulo 10, Amor e Auxílio, nós temos a história de um romano, Mardônio Técio. Mardônio Técio, que tinha um filho rebelde, entregue aos prazeres, e Mardônio tinha se rendido à mensagem cristã. E mesmo desencarnado, o filho permanece muito rebelde, inacessível ao seu coração. No entanto, Mardônio Técio, movido pela esperança, nos narra Irmão X, a partir do testemunho que ele ouviu de um judeu no mundo espiritual, que Mardônio Técio, por 92 anos consecutivos, ininterruptamente, deixava as colônias espirituais mais altas onde habitava e passava a visitar o seu filho nas regiões mais trevosas, nas furnas. Por 92 anos consecutivos, a lhe ofereceu uma prece, uma palavra amiga e um naco de pão. 92 anos. Só depois de 92 anos, o filho se rendeu ao pai e se entregou aos seus braços. Isso é esperança. Porque se Mardônio Técio tivesse desesperado ainda em Roma, mas ele permanece pai do menino, pai do rapaz, depois de desencarnado. Semelhantemente, nós temos na obra Ave Cristo, quem não se encanta com a história do segundo Quinto Varro? Logo no começo ali, quando ele pede a permissão a Clódio, 100 anos, porque o seu filho Tassiano é um típico romano. Tassiano é um homem que acredita nos deuses, é um homem que se deixa levar pelo orgulho de estar à frente do processo civilizatório. É um homem que se entrega àquelas diversões grotescas, como nós conseguimos ver num filme como O Gladiador. Aqueles espetáculos dantescos que levavam a população de Roma à gargalhada, numa total incompatibilidade, porque eram pessoas muito civilizadas, mas eram animalescas nas suas diversões. Tassiano era um típico romano. E doía a seu pai perceber que seu filho continuava ali no caminho do mal,
sem a mínima sensibilidade para os cristãos. Mais do que isso, perseguia aos cristãos. Isso em pleno século II, já avançando para a entrada do século III. O cristianismo ainda era perseguido, sobretudo naquela região das Gálias, em Lugdunum, hoje é Leão. Então, ali nós percebemos o heroísmo deste pai, Quinto Varro, porque ele reencarna, desencarna, reencarna durante 100 anos, sempre na tentativa de se aproximar do filho para tocar o seu coração, e o consegue. É um romance de uma beleza, é um elogio à paternidade. Quem lê Ave Cristo, outra obra primorosa do Espírito Emmanuel. E aqui um recado para todos nós: não percamos tempo e dinheiro com obra ruim. Leiamos, demos prioridade aos belos romances de Emmanuel. São só 5 romances. Coloca aí Paulo Estevam 600, 700 páginas. Os outros são menores, 300, 350. Se a gente fizer um planejamento, em 1 ano, 2 anos, a gente tem dado conta dos 5 e dá com vontade de relê-los. Por que desperdiçar? A pessoa fica lá no WhatsApp, não sei o quê, naquele falatório bobo, conversando, né, aquelas coisas mais absurdas, uma fofoca eletrônica, quando podia estar lendo Emmanuel e antenado com os benfeitores. O espírito amigo até chega: eu quero influenciá-la ou influenciá-la, eu quero dar um recado, mas a pessoa está tão antenada nas fofocas humanas que o espírito não tem a menor possibilidade de nos inspirar. Então, nós temos em Quinto Varro outro coração belo, que sabe esperar. Allan Kardec vai, também na questão 1019 do Livro dos Espíritos, apresentar aquele texto de São Luís. A resposta é dada pelo Espírito de São Luís, que é o protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lá, Allan Kardec vai nos mostrar a humanidade futura, porque ele formula uma questão que tem como base a esperança. Ele pergunta assim, a questão 1019, é a última questão do Livro dos Espíritos: jamais o reino do bem se estabelecerá na Terra? Porque se estivéssemos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ou nessa guerra nacional agora das delações premiadas, que o pessoal chama a delação do fim do mundo, né? Então a gente fica assim: não tem mais esperança, está tudo dominado, na expressão do funk, né? Está tudo comprometido, né? Então, se a república quebrou, não há possibilidade, está tudo apodrecido. E são exatamente em momentos como esse em que a gente percebe as almas esperançosas, e elas caminham com elegância porque estão em paz consigo mesmas e são nutridas pelas luzes do futuro, e aquelas outras almas que se entregam ao pessimismo de plantão, que dizem: é isso mesmo, não tem saída, está vendo? Não tem luz no fim do túnel. Essa é a diferença. Quando Allan Kardec está ali no século XIX, um século muito convulsivo no sentido social, ele formula essa questão: jamais o reino do bem se estabelecerá na Terra. E o Espírito de São Luís vai dar uma resposta muito interessante. Ele vai dizer que o mundo espiritual está completamente atento com a programação para a construção da sociedade feliz do futuro. Essa sociedade que foi traduzida agora há pouco no poema de Tagore. Essa sociedade que está se estabelecendo. Essa sociedade dos homens e mulheres diferentes, que são luminosos, que são amorosos, que vão, enfim, tendo a coragem de antecipar uma civilização que vai estar só consolidada daqui a alguns séculos, talvez. Que importa, mas os ensaios já começaram. A gente vai ver isso, por exemplo, na experiência imediata do Brasil, nessa parte do judiciário, que é a resistência, que está salvando a República, que está, de algum modo, usando a força da justiça para a sustentação do bem, para evitar a barbárie política, a barbárie jurídica. São essas criaturas. Nós não sabemos o alto sacrifício que um ou outro elemento operador do direito nesse momento deve estar sofrendo para poder sustentar tais denúncias, para poder sustentar esse processo contra os poderosos, que usaram a mentira como uma prática de vida. Então, quando São Luís começa a dizer que diariamente o mundo espiritual estava fazendo uma seleção, e esse reinado do bem já estava adiantado, porque os espíritos estão fazendo uma seleção, e está cada vez mais difícil a reencarnação das entidades, das pessoas, dos indivíduos que querem usar a reencarnação
para fazer algum mal. Vai chegar um momento em que os bons preponderarão, eles darão o tom na terra, e isso vai fazer toda a diferença. Porque mesmo que a pessoa vai fazer o mal, não tem nem graça, todo mundo só faz o bem, a maioria faz o bem, fica até deselegante, né? É como, por exemplo, todo mundo é limpo, civilizado, e uma pessoa joga um papel de um bombom na rua. É uma deselegância, é a mesma coisa. Todo mundo usa o bom tom e usa um vocabulário correto, de repente aquela pessoa diz um palavrão, aquilo choca os ouvidos. Esse tipo de experiência é muito comum. É exatamente isso. A gente vai começando a se acostumar com os bons e com o bem. Então, o Espírito São Luís, ele dá uma grande esperança para o codificador e para todos nós, leitores do Livro dos Espíritos. Esse reinado do bem, ou reino dos céus, como anunciava Jesus, ele está a caminho. A gente tem aquela ideia que as coisas acontecem por um freio de arrumação. Vai haver um hecatombe, um apocalipse ou coisa assim. Aí depois a turma do bem vai se estabelecer de vez. Não é isso. É algo processual, há uma mistura. Nós somos, na verdade, um misto de civilizações, de sociedades diferentes. Nós temos, às vezes, um homem de bem morando ao lado de um traficante, de um marginal, de um corrupto, ali ao lado. Ou, às vezes, casado. Né? Às vezes a esposa de um desses senadores ultracorruptos, a gente pode até usar a expressão dormindo com o inimigo da república, é claro, né? Dormindo com o inimigo. Aquela senhora, né, ali, toda luminosa, ao lado daquele charco de lama que só transpira, respira as coisas nauseabundas da corrupção. Quem não vê isso, por exemplo, na obra Missionários da Luz, em que Cecília é um espírito luminoso e o esposo dela é alguém ainda muito apegado às expressões da sexualidade desequilibrada. O esposo dela, na juventude, frequentou muito tempo a prostituição e ele ainda caminhava sob a companhia das entidades ligadas ao sexo pago. Então, quando ele ia chegando em casa, os espíritos que o acompanhavam não tinham autorização para entrar em seu lar, porque Cecília dava o tom. Lá só entrava Calderaro, aquelas figuras que nós conhecemos, né? André Luiz era fichinha, era Calderaro para cima. E ela tinha a melhor ambientação. Quando Calderaro chega, que é o grande mentor da obra Missionários da Luz, ela tem assim a maior afinidade. É íntima dele, quer dizer, aquele espírito já circula lá há muito tempo. Para termos uma ideia de que isso é uma possibilidade. Nós encontramos em muitas famílias esse misto. No trabalho nós encontramos isso. Alguém do bem ali associado a alguém que ainda não respira somente o bem. Então é isso que os Espíritos dizem na questão 1019. Portanto, nós temos mais do que razões para apostar todas as fichas na esperança. A esperança que, como o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, porque no dicionário de símbolos, na psicologia, nós temos dois grandes símbolos associados à esperança. E isso, inclusive, foi percebido pelos arqueólogos ao escavarem Roma e encontrarem as catacumbas. Lá encontraram alguns símbolos que os cristãos usavam, né, no primeiro século. Quem leu a obra Paulo Estevão, há 2000 anos, sabe dessa prática dos cristãos de se reunirem secretamente pela madrugada nas catacumbas e ali praticar o seu culto, no tempo que o cristianismo era uma coisa perigosa. Mas enfim, estava lá. E lá eles normalmente colocavam o símbolo do peixe, porque em grego, ictis, peixe, transliterado, dá o nome de Jesus, do Cristo. O símbolo do peixe. E tinha também o símbolo da âncora, que era o símbolo da esperança. A conjuntura político-social naquele momento era completamente desfavorável. Era um sufoco ser cristão, digamos assim, usando a linguagem dos dias de hoje. Então os cristãos, eles conseguiram transpor aquela opressão imediata e ficavam nessa âncora, como Paulo dizia, vislumbravam o futuro, anteviam os dias em que o cristianismo teria triunfado nos corações. Por isso Paulo escreveu: temos esta esperança como âncora
da alma firme e segura, porque a âncora, na perspectiva dos navios, das embarcações, ela dá a firmeza, a consistência. É exatamente isso. A esperança não é um sentimento fugidio, frágil, esvoaçante. É um sentimento concreto, consistente. Então, esse é um primeiro símbolo da esperança. Joana de Ângeles, a mentora desta casa, ela vai nos trazer um outro símbolo muito comum que se consagrou, sobretudo na modernidade, da esperança ser associada à palma verde ou à verde palma, né? Daí porque, quando Jesus entra no Domingo de Ramos, em Jerusalém, ele é ali ovacionado, ele é aclamado pelos populares com aqueles ramos verdes, aquelas pessoas desencantadas que sofriam a opressão, não somente dos romanos, mas sobretudo e principalmente do alto clero judaico que fazia conchavo com as forças romanas. Então esse povo não tinha liberdade, era quase que proibido de sonhar. Quando vem Jesus ou montado no jumentinho, então ele é objeto desses apupos, ele é objeto dessa aclamação, e as pessoas atapetam ali a entrada de Jerusalém com os ramos verdes, como a traduzir a expressão que lhes ia na alma. Todos estavam esperançosos com aquele Hamashiach, com aquele Messias, com aquele Redentor. Então se consagrou a verde palma, sobretudo na modernidade. E Joana escreve na sua obra Vida Feliz, o seu manual, o seu livrinho de bolso, Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. E ela diz, no capítulo 32, difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. A gente percebe que cada frase de Joana tem uma densidade, porque ela própria é um coração que soube esperar. Quem lê a sua história como Joana de Cusa, ali se percebe, há 20 séculos atrás, uma mulher que se deixou levar pela esperança e já antevia uma sociedade feliz, uma sociedade de corações esperançosos. Algumas pessoas até têm medo da esperança, quando é o nome da sogra, as pessoas dizem brincando, né? Que a esperança é a última que morre, né? Então, alguns rapazes começam a namorar, mas quando sabe o nome da sogra, a minha mãe chama Esperança, cuidado que isso pode complicar o namoro. Eu tive 2 cachorros, há pouco tempo atrás, quando eu tinha 18 anos, mas enfim, nós tínhamos 2 cachorros lá em casa, quando morávamos na Prata, na rua Marechal Deodoro, e naturalmente todo mundo adora adotar cachorro, mas cuidar do cachorro é um outro desafio, né? Um deles era Top, em homenagem a um personagem, um cachorro que tinha num romance de Júlio Verne, A Ilha Misteriosa, era um cachorro Top, né? E o outro era um cachorro Pitch, né, número 0, daqueles cachorros que late muito e gosta de morder também. E tinha um outro, um piquinês, cachorro de madame, né? Aqueles cachorros também que latem bastante e são agressivos, né? E é engraçado que todo mundo até se entendia com Top, mas Hope, que era o cachorro, o branquinho, o piquinês, ele mordia muito, ele tinha um problema psiquiátrico, possivelmente, né? Eu nunca perguntei ao veterinário, mas eu acho, hein, Farazão, eu acho que ele tinha um problema psiquiátrico, aquele cachorro, porque ele era estressado, né? E ele mordia muito, e me mordia muito, e eu dizia brincando, né? O pessoal dizia assim, a esperança é a última que morre, e eu dizia, Hope, que é a esperança em inglês, que é o nome do cachorro, é o último que morde, porque ele sempre me mordia, né? Ele sempre abocanhava e sangrava aquela coisa toda. Mas enfim, é uma ideia de que a esperança, de algum modo, está associado a uma brincadeira, nem sempre. Porque se percebermos, a esperança efetivamente tem sido a grande marca das almas que fazem para nós essa apresentação
consistente, convincente, de que a humanidade caminha bem, de que dias melhores já estão se estabelecendo e que as almas que sonham esse sonho comum, esse paraíso perdido agora redimido, essas almas estão aí ao nosso lado, se não são nós mesmos. Por isso nós pedimos licença para reler o texto de Tagore, mais uma vez, pela beleza dessa tradução, porque só mesmo um poeta como Tagore, para captar a sutileza do que é a esperança e esse vislumbre da sociedade dos esperançosos, ou a beleza dos corações que sabem esperar. Então, em excelente psicografia de Divaldo Pereira Franco, está na obra Estesia, realidade distante. Sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados douravam-se sob os raios de permanente luz, e os homens, em bandos gárrulos, exaltavam o amor. Havia, em toda parte, a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento com que as criaturas melhor se entendiam e completavam. Recordei-me da guerra e do ódio, das pestes e dos suplícios, mas ninguém pôde me responder, quando interroguei os felizes habitantes desse paraíso. Todos eram jovens e sábios com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta de que as claridades que fulguravam em todo lugar nasciam em toda parte, sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem-fim. Amado Rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, porém, hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me, em canção de esperança, ama e aguarda, amanhã já não sonharás, porque o teu sonho já será. Muita paz a todos.